Centros de Comando Operacional de Lisboa e do Porto representam uma grande evolução técnica e funcional na coordenação e supervisão de todas as atividades ligadas à exploração ferroviária. É através das ordens dadas nestes centros que é comandada e controlada grande parte da circulação de comboios no nosso país. Os primeiros centros de comando surgem nos anos 90, fruto de uma forte modernização das infraestruturas de sinalização ferroviária. Nesta altura, os sistemas instalados já podiam ser comandados automaticamente. Ainda assim, encontravam-se espalhados um pouco por todo o país e com uma grande discrepância na informação que detinham. Já depois do ano 2000, digamos assim, surge uma ideia de estudar uma forma de concretizar melhor e de organizar, digamos assim, as coisas de forma a aumentar a eficácia do controle da rede ferroviária. Enfim, é constituído um grupo interno de estudo. Esse grupo estuda durante algum tempo e produz um documento que é um documento de base, digamos assim, que serviu depois à construção de tudo isto, que se chama o modelo conceptual do projeto dos CCOs, onde se definem, enfim, os conceitos funcionais, não o pormenor técnico, não, enfim, se o edifício é redondo, quadrado ou triangular, mas onde se definem os conceitos funcionais da instalação. E, portanto, a partir daí desenvolvem-se os projetos de Lisboa e do Porto, em primeiro lugar, e a ideia base, digamos assim, desse modelo tem a ver com o aumento da eficácia na gestão da infraestrutura. Portanto, pretende-se então nestes centros juntar o comando da circulação e todas as funções que a eles estão ligadas de uma forma mais, enfim, direta ou indireta, como as funções de videovigilância, informação ao público, muito ligada ao comando da circulação também, como é óbvio, a própria gestão das anormalidades e das avarias que vão surgindo na infraestrutura e para as quais é preciso rapidamente atuar. E, portanto, toda esta agregação tem em vista um aumento da eficácia e, nomeadamente em caso de perturbações, sejam elas menores ou maiores, diminuir o número de canais de comunicação, digamos, dado que está a ideia é ter toda a gente envolvida, enfim, numa anormalidade, seja ela um mero incidente, uma avaria de um comboio na linha em que é necessário que os outros comboios passem à volta, que sejam redirecionados, que os passageiros sejam avisados. Eventualmente é necessário cortar a energia da catenária se houver um incidente qualquer que seja necessário, enfim, tudo isso está na mesma sala e sob, digamos, a coordenação de uma só pessoa, que é o chefe do CCO, e portanto que é a função operacional encarregada de coordenar todas enfim, as funções aqui dentro. E portanto o objetivo, a base, é a racionalização e o aumento da eficácia, digamos assim, do controle da rede. Para que esta eficácia seja atingida, é essencial a coordenação entre as várias funções do Centro de Comando Operacional. O comando e o controle da rede ferroviária começam nas mãos dos operadores de circulação. Em termos de comando e controle da circulação, temos aqui duas funções muito importantes. Uma delas é a função operação, que é garantida por controladores de circulação, uma categoria que existe no universo da RAFER. O controlador de circulação tem na sua missão base duas missões muito importantes, dois objetivos muito importantes. Quer o comando das áreas comandadas diretamente pelo CCO, quer também a regulação dessas e das áreas não controladas diretamente pelo CCO. Na parte do comando, ele tem à sua disposição uma mesa de comando, que no fundo controla ou telecomanda elementos existentes no terreno. Estou a falar das agulhas, dos sinais e, portanto, manualmente ou automaticamente, através do sistema que garante essa possibilidade, são estabelecidos os itinerários que permitem depois a circulação dos comboios. Ou seja, os comboios não podem circular sem o itinerário estabelecido. E, portanto, cabe ao operador garantir que o comboio, desde a sua origem ao seu término, possa seguir um determinado caminho já programado.
Manualmente, ele faz isso através da atuação direta nos elementos que tem disponíveis no seu monitor de comando, ou também automaticamente. Automaticamente, porque o sistema permite-me, no fundo, programar os itinerários de cada circulação ferroviária e, portanto, quando chega ao momento de o comboio ter o seu início de serviço, o sistema garante que no terreno, localmente, sejam estabelecidos os itinerários para o andamento da circulação. Gradualmente, à medida que o comboio vai andando ao longo do seu trajeto, por recurso a uma base de dados onde já está pré-definido o itinerário de circulação do comboio, ele vai criando o itinerário seguinte e, portanto, o comboio, pelo seu andamento, vai também garantindo o seu caminho. É nesta sala que os operadores garantem que os comboios circulam em segurança, regulares e pontuais. Ok, portanto temos aqui o exemplo de um posto de operação de circulação, onde nos 4 monitores do lado esquerdo estamos a ver a imagem, digamos assim, neste caso específico, da zona comandada pela Estação do Oriente. Portanto, isto é um troço que vem desde um pouco antes da Estação do Oriente, a caminho da linha do Norte até quase Alverca. E, portanto, nestes monitores o operador vê em tempo real o estado de todos os elementos da sinalização, a posição e o estado das agulhas, os aspectos que cada sinal mostra no terreno e a posição física, digamos assim, dos comboios, onde é que eles se encontram, qual é o seu número e a sua evolução e o estado de estabelecimento dos caminhos que ele faz de uma forma manual ou automática, dependendo, digamos, enfim, da situação e daquilo que pretende fazer. E, portanto, nestes monitores, basicamente, existe o estado pormenorizado de toda a infraestrutura e isto é genericamente para toda a área, digamos assim, controlada. É a ferramenta, digamos assim, de comando básica da circulação. Nos 2 monitores do lado direito existe, enfim, uma ferramenta que é uma ferramenta basicamente de gestão da circulação, não é para comandar, é para ver o estado, digamos assim, da circulação. Mais concretamente, este monitor, digamos, mais à esquerda, contém um gráfico espaço-tempo, digamos assim, da circulação numa determinada zona, portanto, dado que a área controlada é bastante grande, aqui digamos no CCO, para a própria mesa de operação pode existir mais do que um gráfico, portanto o operador escolhe aquele que lhe interessa a cada momento, ou pode meter até 2 janelas, se entender. Portanto, neste gráfico de circulação vê-se em tempo real a comparação entre aquilo que é o horário previsto para cada comboio em cada ponto e o movimento real que esse comboio vai a fazer, o tempo que ele vai de atraso, de avanço e a previsão de marcha que esse comboio vai ter, digamos assim, no futuro. No monitor do lado direito é uma representação um pouco distinta daquela do comando de circulação, uma representação mais simplificada, cujo objetivo é ver basicamente onde é que se encontram os comboios. O número, digamos aqui, é bastante realçado, o número do comboio e o tempo de atraso, no caso em que temos um 0, significa que o comboio vai, enfim, a cumprir o horário. E basicamente, digamos, estas são as ferramentas. Nesta mesma ferramenta do lado direito, o operador tem ainda, digamos, a possibilidade de justificar, enfim, inserir, quando um comboio se atrasa é necessário justificar porque é que ele se atrasou, qual é o motivo, se foi uma avaria do comboio, se foi um passageiro que demorou mais tempo, se foi, enfim, por causa de outro comboio que não chegou a horas. Portanto, tudo isso é justificado e, portanto, o operador é nesta ferramenta que vai, digamos, dar os motivos. Existe um conjunto de motivos de causas pré-definido, digamos assim, que ele vai escolher. Pode ainda consultar de uma forma pormenorizada o histórico do movimento de um determinado comboio, o que é que aconteceu em todo o seu percurso, a que horas é que ele esteve em cada estação, enfim, entre outras funcionalidades. E, portanto, este é basicamente o posto de trabalho, digamos, de um operador de circulação que, para além, enfim, dos monitores de comando, existem estes 2 monitores em cima da mesa, à esquerda e à direita, que são as consolas de comunicação telefónica. Um deles é, digamos, comunicação telefónica, chamemos-lhe com fios, enfim, a comunicação telefónica com as estações, com outros colegas, com os telefones que existem na rua junto aos sinais e, enfim, na instalação. O outro monitor é a comunicação rádio que ele pode fazer com os comboios, portanto, a qualquer momento,
ou os comboios, enfim, com ele. Mas como chega ao operador de circulação a informação das várias áreas abrangidas pelo centro de comando? Se estivermos a falar de uma zona comandada pelo CCO de Lisboa, é a posição do comboio. A posição do comboio é detectada por elementos que existem na via e essa informação é indicada na mesa de comando. E, portanto, o operador sabe sempre, não com o quilómetro exato, mas sabe qual é o troço de via em que o comboio se situa. Porque há um conjunto de informações nos monitores de comando que nos indicam qual é a sua posição, em termos gerais, no layout que ele tem disponível. Nas zonas não controladas pelo CCO, ou seja, nas zonas que o CCO regula, mas não comanda diretamente, essa informação chega-nos através das pessoas que trabalham ou que estão nas estações. Portanto, elas também têm, ou de forma informática, têm uma aplicação informática que nos indicam qual foi a hora de chegada ou partida de uma estação e, portanto, o sistema dá-me essa informação interpretando e dá-me essa informação em termos de localização, numa estação ou entre estações. Se não o fizer através de uma aplicação informática, falo-á através de conversações telefónicas. Portanto, essa situação está bem regulamentada. Portanto, no fundo, ele transmite ao CCO, que é o responsável por aquela área que regula, qual é o estado da circulação. Através da videovigilância, chega ao centro de comando operacional informação precisa de cada movimento ocorrido nas áreas abrangidas. Desta forma, zela-se pela segurança das pessoas que usam as linhas ferroviárias. Consiste essencialmente na vigilância de toda a infraestrutura e estações, não só, portanto, como proteção à própria infraestrutura, como também zelar pela segurança dos passageiros que diariamente por lá passam. Em termos de videovigilância, temos imagem em tempo real dos locais que estão a ser visionados, quer seja em termos de túneis, pontes ferroviárias, das plataformas nas estações, portanto, é uma imagem real. E, portanto, o operador de videovigilância, detectando alguma situação numa plataforma de uma estação ou num túnel, um acesso indevido a um túnel ou uma ponte, imediatamente informa quer as entidades de segurança e também o supervisor. No fundo, garante que o supervisor, ao ter conhecimento dessa informação, possa também decidir em função dos próximos comboios que ali possam passar e, portanto, precaver-se contra alguma situação que possa pôr em causa a segurança da pessoa ou da circulação ferroviária. Depois também as mesas de comando. Nós nas mesas de comando temos informação real, nas áreas controladas pelo CCO, temos informação real do estado da circulação. O comboio, pelo seu andamento, o sistema vai-me dando informações, quer do atraso ou no fundo, do seu cumprimento do horário teórico, e desta forma eu tenho a certeza ou tenho informação sobre qual é a posição que o comboio ocupa, em termos do seu trajeto, qual é o atraso que ele leva, e, portanto, conseguimos ter essa informação aqui. E porque a informação assume um papel fundamental, não apenas para o centro de comando, mas também para os utentes, o CCO conta com um sistema de informação ao público. A função informação ao público tem ao seu dispor um conjunto de sistemas que lhe garantem que que nas estações são dadas informações sobre o estado da circulação, quer a chegada e a partida de comboios, quer em caso de alguma anomalia, que é garantida a informação referente a essa situação. Podê-lo fazer de forma automática, ou seja, o sistema funciona automaticamente, sem grande intervenção do operador. Porquê? Porque também recorre à informação que vem da parte da circulação, tanto a nível de atrasos, como a nível de alterações à ordem normal das circulações, mas também permite que o operador possa atuar diretamente sobre o sistema e, por exemplo, difundir mensagens de viva voz. O CCO de Lisboa garante essa função aqui, presencialmente, nas áreas suburbanas de Lisboa. Nas restantes áreas, compete ao operador CP difundir essa informação ao público. Através deste controlo centralizado, a circulação ferroviária é comandada de um só ponto,
permitindo que as situações de emergência possam ser resolvidas de modo mais célere. Toda a informação sobre acidentes e incidentes é centralizada pelo Permanente de Infraestrutura. Deste modo, é possível desencadear os contactos necessários para se repor a normalidade. Assim que solicitada, devido a alguma anomalia, alguma avaria, a sua missão principal é despoltar no terreno os meios de manutenção ou de reparação rápida da infraestrutura, caso tenha havido algum dano. E, portanto, ele é a pessoa que tem disponível informação sobre quais são as equipas que devem ocorrer a determinado ponto. Quando as chamou, é ele que normalmente dá ao supervisor informação do ponto de situação, de quanto tempo vai durar a resolução da anomalia, se é uma anomalia para continuar no tempo, se tem reparação rápida ou não, porque é com base nessa informação que depois o supervisor pode tomar melhores decisões. Ou seja, ele, se a reparação da anomalia se prever curta no tempo, tomará um determinado tipo de ação, se prever longa, então, juntamente com o operador CP ou Fertagos, tomará outro tipo de atitudes ou de ações, por forma a garantir que a circulação se faça o mais regular possível, mesmo tendo em conta a anomalia verificada. É precisamente em situações anormais que o Centro de Comando Operacional assume maior importância. O CCO tem um papel mais importante ainda, que será, ao fim e ao cabo, gerir o conflito. Nós temos o comando de toda a circulação nesta sala que já vimos, em que nos possibilita a visualização da circulação e nos permite, em tempo real, tomar as decisões necessárias para, portanto, minimizar o impacto do conflito. Portanto, existem procedimentos muito bem definidos daquilo que há a fazer conforme as situações que possam ocorrer. Nomeadamente, se houver um acidente ou uma ocorrência grave, temos os chamados planos de emergência, que identificam para cada função quais são os seus procedimentos. Imaginemos, por exemplo, que temos uma colhida numa estação, uma colhida acidental numa estação. Ora bem, a informação chega cá por via do maquinista, que comunica ao CCO o que acabou de acontecer, ou por via do vigilante na estação, que reporta ao CCO, ou através da videovigilância que reporta alguma coisa que aconteceu de grave. A partir daí, o supervisor assume as funções de gestão daquela ocorrência. Imediatamente, junto da mesa de comando, ele garante que a circulação ferroviária a jusante se continua a fazer com segurança, ou quais são os procedimentos a ter em conta para que tudo corra sem problemas. Naquela situação específica da ocorrência, é a tarefa dele alertar as entidades de emergência para que o mais rapidamente possível possam ocorrer ali ao local e possam resolver a situação. É também a sua função nomear imediatamente o gestor local de emergência. O gestor local de emergência é uma figura, ou uma função que está prevista pelo plano de emergência, que está em vigor, e que é um elemento da REFER que se desloca ao local e que, no fundo, é o pivô entre o terreno e o CCO. Portanto, a partir daí, qualquer decisão que possa acontecer ou qualquer situação que possa ter que ser tomada é sempre em função da informação que no terreno é recolhida pelo GLE, ou gestor local de emergência, juntamente com o CCO. Os dois decidem e então tudo aquilo que possa acontecer depois é em comum acordo, ou com a informação dada pelo terreno. É também missão do supervisor dialogar com os operadores, neste caso CP ou Fertagos, para que possam decidir qual é a melhor forma de resolver a situação em termos dos restantes comboios e também daquele que está ali eventualmente parado. E, portanto, juntamente vão decidir qual é a melhor solução para que a restante circulação possa ocorrer da forma mais regular, tendo em conta já a situação constrangedora que ali existe, mas no fundo garantindo que as restantes circulações possam sofrer o mínimo de danos possível em termos de penalizações de atraso. A centralização do comando e a existência de sistemas automáticos de apoio à exploração muniu os centros de comando operacional de uma eficácia que de outra forma não seria conseguida.
As vantagens são basicamente advindas da agregação física, portanto, ao fazer uma agregação física no mesmo ponto, os canais de comunicação são diretos, digamos assim, a pessoa que tem que tratar do assunto, de um determinado assunto, está ali ao lado, não está pelo telefone. Isso apesar, como é óbvio, de existirem e de sempre terem existido procedimentos bastante rigorosos nesse tipo de comunicações, etc., nomeadamente quando se refere à circulação dos comboios, como é óbvio, qualquer comunicação tem ruído e, portanto, o facto de, na filosofia anterior, termos pessoas, por exemplo, vou dar o exemplo da zona suburbana de Lisboa, pessoas a comandar a circulação em Campo Lide, com algumas funções de informação ao público, nesse caso específico, já lá estavam, a comandar a catenária em Santa Apolónia, a tratar dos incidentes, digamos, das avarias, da resolução das avarias, também em Santa Apolónia, mas noutro local. Portanto, o facto de existir esta dispersão, qualquer incidente, por muito pequeno que ele fosse, demorava muito mais tempo tinha condições para demorar muito mais tempo a ser resolvido, para além de que o entendimento entre os vários intervenientes é mais complicado porque havia que telefonar a um, telefonar ao outro, depois o outro entendia mal, o tempo que se perdia com este tipo de comunicações, digamos, desapareceu. E, portanto, é esse o fulcro da questão. E esta centralização permite, portanto, agregar num só local e muito rapidamente ter condições de melhorar a performance da infraestrutura, que é o nosso objetivo, digamos assim, fundamental. Os centros de comando operacional de Lisboa e do Porto começaram a operar de forma gradual e faseada. Hoje, o CCO de Lisboa controla mais de 47% da rede ferroviária em exploração. Quase o dobro da rede controlada pelo CCO do Porto. Só quando o Centro de Comando Operacional de Setúbal entrar em funcionamento, haverá uma cobertura total da rede nacional. E o ciclo estará completo.